Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Ralado e hoje eu estou de volta para falar um pouquinho sobre as minhas leituras, tudo que eu li, tudo que eu andei lendo desde a minha última atualização, que foi do mês de junho. Então tem bastante coisa legal, mas antes de começar eu quero pedir para você ir dando logo o seu joinha, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações aqui no sininho abaixo, porque isso tudo ajuda muito na divulgação do canal, tá? E lembrando também que todos os livros que eu aqui citar vão ter links aqui embaixo que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir qualquer um desses produtos, ou desses livros, ou qualquer outro produto, sem nenhum outro custo adicional. Bom, vou começando logo com o fabuloso livro Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Aqui nós vamos ter a história do Edmond Dantès. O Edmond Dantès era um marinheiro, estava voltando para casa, voltando para Marsella depois de uma longa viagem, só que nessa viagem o capitão veio a falecer. Antes de falecer, ele pede para o Dantès entregar uma carta em algum lugar. E ele faz isso e volta para casa. Quando ele volta para casa, ele logo encontra o seu patrão, que era muito bom por sinal, e ele conta a fatalidade, que o capitão faleceu, e o chefe dele resolve dar o posto de capitão para ele, já que o Edmond ele sabe muito, conhece muito de navio, conhece muito de náutica em si, então ele resolve nomeá-lo como capitão. E o Edmond fica muito agradecido, mas ele vai logo visitar o pai dele, que já é um idoso, está doente, e ele está muito feliz por ter que voltar a ver o pai, e a sua noiva, Mercedes, uma catalã, que ele quer logo se casar com ela. E no dia do casamento, alguns invejosos armam um complô contra ele. Eu não vou falar o que é, eu acho que você tem que ler a história para o brilho acontecer. E eu também não vou fazer vídeo único para esse livro, porque eu acho que você precisa ler sem saber de nada. Eu li sem saber de nada e foi uma baita de uma surpresa. É um livro que tem intrigas, traições, inveja, vingança, amor. Tem de tudo nesse livro, eu achei fabuloso. Leia o Conde de Monte Cristo, foi uma das minhas melhores leituras assim da vida, com certeza. É um livro que não perde fôlego, a peteca não cai em momento nenhum. Cada capítulo é uma surpresa nova, muito bom. Li também A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, um clássico aí da literatura nacional, né? Uma escritora pouco conhecida, que vai falar um pouco sobre a história do Francisco Teodoro, um homem que veio de Portugal sem nada e conseguiu galgar os seus passos aí, né? Junto trabalhando com o café, né? Ele virou um grande negociante do café, era nessa época do café. E ele ficou muito rico e ele se casou com Camila, uma moça muito bonita, porém pobre. E aqui eles esbanjavam muito, ganhou muito dinheiro, viviam uma vida de luxo, de muita ostentação. E algumas coisas tiveram algumas consequências em decorrência disso. É um livro que vai falar um pouquinho sobre machismo, como os homens pensavam sobre as mulheres na época, tem questões raciais, questões mesmo da sociedade, né? A hipocrisia da sociedade. Camila era uma mulher que estava diferente dos padrões da época, ela tinha um amante ali bem debaixo do nariz do marido, né? E tudo ali era uma hipocrisia em si. Eu gostei muito, foi objeto de grupo de leitura, né, de leitura conjunta lá no Instagram. Ah, eu esqueci de pegar, gente, mas eu vou fazer a leitura conjunta do Isaú e Jacó. Se você quer fazer a leitura conjunta do Isaú e Jacó, me chame lá no Instagram, vou deixar aqui, o meu Instagram vai estar aqui embaixo, me chama lá no direct que eu adiciono você ao grupo. Então nós vamos começar e foi muito boa a leitura conjunta de A Falência e vai ser um prazer se você participar conosco da leitura conjunta de Isaú e Jacó do Machado de Assis, tá? Outra leitura muito boa foi O Abismo, do Charles Dickens com Wilkie Collins. Foi uma baita de uma surpresa aqui também. Aqui nós vamos ter a história do Walter Will alguma coisa, vou chamar de Walter Will porque é um nome difícil. O Walter Will, a história começa logo com a mãe dele, né, abordando uma moça do orfanato, uma funcionária do orfanato, perguntando sobre um garoto. Ela fala que ela era mãe dele, que ela foi separada dele e ela queria saber o nome que deram no orfanato para ela. A funcionária fica meio receosa, ela não pode dar informações desse tipo, mas a mãe jura que não vai contar nada para ninguém, era um segredo que ela ia guardar. E ela conta que esse garoto foi chamado de Walter Will. Passa-se longos anos, essa mulher é muito rica, ela deixa no testamento tudo, ela era uma negociante de vinhos, né? Ela tinha uma fábrica de vinhos, e esse rapaz herda tudo dela. E esse rapaz amou a mãe, eles se conheceram depois, acontecem algumas coisas.
Mas um certo dia, por um fato, uma decorrência de um relato, ele descobre que ele não é esse garoto, ele não é o herdeiro. Isso deixa ele com a cabeça muito confusa, ele quer descobrir, ele acha injusto ele herdar aquilo tudo, sendo que ele não era o herdeiro verdadeiro, né? E aí acontecem muitas coisas. O interessante é que tem aquelas críticas sociais do Dickens no livro, aquelas questões, aqueles inúmeros personagens que a gente gosta, que o Dickens gosta de colocar nos seus livros, mas a participação aqui do Wilkie deu um charme a mais, porque tem um quê de suspense, um quê de mistério, de forma leve, tá? De forma leve, mas muito legal, uma aventurazinha assim, muito, muito bom, eu gostei muito, é um livro curto, dá pra você ler em um dia facilmente, um clássico que deve ser admirado e eu gostei bastante. Outra leitura concluída aqui foi a coletânea de contos, né, de Histórias da Meia-Noite. Aqui tem Contos Fluminenses, uma coletânea, uma antologia do Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, por fim, Papéis Avulsos. Então eu já tinha lido Contos Fluminenses, terminei agora Histórias da Meia-Noite e eu gostei bastante. Tem uma aqui que eu gostei muito, que é Aurora Sem Dia, eu acho que é Aurora Sem Dia que é o nome, que vai contar a história do Luiz Tinoco, um rapaz que um dia ele acordou e disse que ele era poeta. Ele acordou, ele cismou que ele era um poeta, que ele tinha que escrever muitas poesias, só que as poesias dele não eram tão legais assim. E é muito engraçado, tem aquela ironia machadiana, né? Muito legal, aquele tom sarcástico, aquele humor, né, meio picante, a gente gosta. E eu amei, é claro que eu gostei mais de Contos Fluminenses, eu não sei explicar, mas eu gostei muito mais de Contos Fluminenses, mas eu gostei também de Histórias da Meia-Noite, e Papéis Avulsos ia ficar para o próximo mês, mas nós vamos ler Isaú Jacó. Vamos ler Isaú Jacó, então fica para a próxima. Bom, essas foram as leituras concluídas, depois eu entrei... Depois que eu li o Conde de Monte Cristo, eu acho que eu fiquei numa ressaca literária, mas estou lendo aqui A Acusação, Histórias Proibidas Vindas da Coreia do Norte, do Band, que é um pseudônimo, que é um livro de contos, histórias que aconteceram realmente lá na Coreia do Norte. Tenso, viu, gente? Porque a Coreia do Norte é um país muito fechado, um regime totalitarista, né? E as pessoas não têm muitas liberdades lá, não. Quando eu terminar, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Estou lendo também, eu acho que eu li umas 60 páginas do Bambi, eu já avancei bastante, estou na página 104, também é uma leitura rápida, mas eu estou meio lenta. E eu estou gostando muito daqueles acontecimentos da floresta. Na verdade, o Bambi não é um veado, ele é uma corça, mas a Disney colocou veado porque pertence à fauna americana e a corça é da fauna europeia. Interessante isso, mas depois a gente conversa mais sobre o Bambi. Estou lendo também Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, que é um livro de poesias. É muito interessante como ela consegue colocar a história por meio da poesia. Parece que a Cecília viveu naquela época. Aqui vai falar sobre a exploração do ouro, sobre o trato com os escravos, sobre a exploração do diamante, tem um pouco de Chica da Silva, tem sobre os Inconfidentes, tem muita coisa aqui. Quando eu terminar também a gente conversa um pouquinho mais a respeito. Também estou lendo, vocês estão vendo que eu estou numa vibe de contos, né? Estou lendo Contos Completos do Lima Barreto, que eu estou gostando bastante. Só que eu li só 4 contos. O primeiro conto para mim foi muito interessante, que chama Nova Califórnia, e foi baseado, a novela Fera Ferida foi baseada nesse conto. Eu achei isso bem interessante, onde tem um químico, né? Não sei se é um alquimista, Raimundo Flamel, que com ossos ele faz ouro. Isso é interessante. Eu gostei muito desse conto. Os outros foram medianos para mim, mas vamos ver o que tem pela frente, porque é muita coisa. No momento eu estou na página 98 e são mais de 600 páginas. Então tá aí, tudo que eu li, tudo que eu estou lendo aí nos últimos tempos. Me contem o que vocês andaram lendo, o que vocês concluíram de leitura aí. Deixa aqui embaixo, vamos conversar, deixa aqui embaixo tudo que vocês leram e vamos conversar sobre isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.